Olá pessoal, como vai? Professor Sormani Alves, História do Brasil, curso ESA, curso Sempro. Hoje, nossa aula, Nova República ou Redemocratização, no período que vai de 1985 aos dias atuais. Nessa primeira parte aqui, eu vou falar com vocês dos primeiros presidentes da Nova República, da consolidação da democracia, aí que vamos colocar sobre José Sarney, Fernando Collor de Mello e o Itamar Franco. Ok? Então, nesse período da Nova República ou redemocratização, a gente tem essas características aqui. Então, a Constituição, um grande marco dessa Nova República, tá? E os presidentes aqui da época. Na prova, você pode vir Nova República ou redemocratização. Qualquer um dos dois itens também. Eu gosto de falar isso da terminologia para vocês não, na hora da prova, saber situar, ok? Nova República ou redemocratização. Redemocratização do Brasil, já que teve um período de ditadura militar, do período militar, que foi de 64 até 85. Certa estabilidade política, certa, né? Porque, na verdade, eu coloco isso aqui porque não houve golpes, assim, né? De tirar o presidente, instalar uma ditadura. Houve impeachments. Houve até quem possa questionar golpes contra a questão da Dilma, mas foi tudo dentro de uma maneira democrática. Se houve impeachment, subiu o vice e sem problemas, não houve um golpe nenhum, fechou o Congresso novamente. Por isso que eu falo de certa estabilidade política, ok? Vários planos econômicos para tentar estabilizar a economia, mas sem sucesso. Os vários planos, só houve mesmo a estabilidade com o Plano Real. A partir de 1994 é que houve essa estabilidade econômica através do Plano Real. Mas antes, todos os planos que tiveram, Plano Cruzado 2, Plano Collor, certo? Vários planos que tiveram, Plano Bresser, Plano Verão, vários planos para tentar diminuir a inflação, porque o grande problema aqui é a inflação. Só o Plano Real que conseguiu estabilizar a inflação no Brasil. A inflação é o que marca esse período, muito mais até do que a questão da estabilidade política, porque a crise econômica é muito grande e o país vem engatilhando com essa crise. Há momentos de melhoras, há momentos de pioras, há momentos que melhoram um pouco apenas, certo? Mas a instabilidade ela é muito grande, tá? Mesmo com a questão do Plano Real, a instabilidade econômica ela é uma marca desse período. Marcado por vários escândalos de corrupção, porque agora você tem uma imprensa livre, a imprensa denuncia mesmo, e cada vez mais, desde que a partir do momento que Sarney assumiu, os escândalos de corrupção foram um atrás do outro, acabando até em 2 impeachments, um do Fernando Collor de Mello e o outro da Dilma, certo? Então, realmente é marcado por isso. Vários e vários escândalos e parece que não tem fim. Por mais que o pessoal denuncia ou alguns vão preso, parece que o pessoal não tem medo e continua ainda a praticar a questão da corrupção. Um dos maiores problemas da questão do Brasil é isso. Acho até que essa estabilidade econômica ela poderia vir se tivesse menos questão da corrupção. Esse é o verdadeiro câncer do país, é a questão da corrupção. Ela estraga, ela acaba com os investimentos na infraestrutura, nas escolas, na saúde. É o grande problema, chama-se corrupção no Brasil. E o fim da censura com a imprensa livre. Se a imprensa está livre, não tem censura, ela denuncia mesmo. Principalmente isso aí, ela denuncia esse período de corrupção. Ok? O grande mal do país. Continuando aqui, o primeiro presidente, José Sarney, vai governar de 1985 a 1990, 5 anos, mas até uma certa exceção, só porque ele era para ficar 4 anos, fizeram uma emenda para ele ficar 5 anos no governo, para fazer essa emenda para ele ficar mais um ano, lógico que ele pagou por isso, né? Isso é fato, e ele governa o país durante 5 anos. José Sarney, ele era líder do PDS, era líder da Arena, ok? E era o vice de Tancredo Neves. Tancredo Neves tinha falecido e ele acaba assumindo a presidência. Então eu coloquei aqui, ó, vice-presidente do Tancredo Neves,
que eleito, superando Paulo Maluf, era o vice. Como Tancredo morreu, ele acabou assumindo a presidência em 22 de abril de 1985, né, que é a data aqui, com o falecimento de Tancredo Neves. Seu mandato caracteriza pela consolidação da democracia brasileira, ou seja, não tem golpes, não tentativas dos militares voltarem à questão do poder, há uma consolidação da democracia, não que seja uma pessoa totalmente democrática, mas a democracia dos moldes que é conhecida, uma democracia plena, onde todos podem votar, podem falar e uma censura livre, foi consolidado a partir do governo dele. E de 1985, posso falar com vocês, de 1985, hoje o Brasil passa o período mais longo da história democrática dele. Então o Brasil tem praticamente 33 anos de democracia plena, ok? Desde a partir da chegada dele, José Sarney, à presidência no período de redemocratização até os últimos governos como Dilma e Temer, é o país democrático. Ok? Por isso que a gente fala democracia plena, eleições diretas, eleições livres, a população vota, ok? As mulheres têm direito a votar, a imprensa é livre, não há questão de censura, as instituições são respeitadas, a questão do Congresso, o Senado não é fechado, ok? Isso tudo faz que a gente fala de uma democracia plena, não atende os interesses de todos, mas é uma democracia plena. Crise econômica grave e acusações de corrupção no governo dele, começa com ele, tá? E possuía imagem negativa pelo seu passado no PSD e na Arena. Então a gente associava a imagem dele com a questão dos militares. Como tudo o que tinha acontecido, eles falaram que a questão da culpa era dos militares no poder, então como ele era o presidente que já foi ligado à questão dos militares, ele possuía essa imagem negativa perante a população e perante a imprensa. A crise econômica é muito grande, o que vai tentar é realmente resolver a questão da inflação. A inflação, nesse período, a inflação aqui no Brasil, quando ele vai assumir, ela estava uma inflação de 20% ao mês, certo? Não é o ano, hoje praticamente uma inflação de 4% ao ano. Na época, a inflação de 20% ao mês. Tudo aumentava 20% todo mês. Se você fosse comprar uma televisão por 500 reais, vamos colocar moeda de hoje, 500 reais. Se fosse dividir em 5 pagamentos, ao primeiro pagamento você pagava, por exemplo, 100 reais à vista, no segundo você já pagava 120, porque era 20% corrigido, e no terceiro é 20% sobre 120, e aí por aí afora. Então, ônibus, água, luz, escola, telefone, tudo aumentava 20% todo mês. O salário também, às vezes chegava a isso, mas muitas vezes o salário aumentava 15%, 16%, aumentava menos do que a inflação, o que fazia chamado arroxo salarial, né? O custo de vida era mais alto, o seu salário não dava para pagar as contas. Viver com a questão da inflação é muito complicado, você não pode sair com dinheiro contado, porque se você sair com o dinheiro contado, de repente, é um local que você vai, aquele preço que você pensou que era 10, agora passou para 12, para 13. Era muito normal isso. Então, você não saía com dinheiro contado para ônibus, por exemplo, e para uma lanchonete. Acontecia dessa forma. Então, era muito complicado. Um país viver com inflação é muito complicado. Hoje, a gente sabe, por exemplo, que você vai gastar tanto ali, seu preço é aquilo ali, praticamente não há grandes aumentos. Mas, na época, por exemplo, aumentava-se todo mês. A inflação era gigante. E ainda estava pouco. Vai ficar pior ainda. Então, para tentar combater essa inflação de 20% ao mês, em 86 é lançado o Plano Cruzado, ou seja, congelamento geral de preços e salários por 12 meses. Não podia aumentar absolutamente nada. Congelou preço e salário. Os preços não aumentavam, o salário também não. Durante 12 anos. Só se a inflação chegasse a 20% no ano, é que fazia um chamado gatilho salarial, ou seja, você dava um aumento de 20% se a inflação chegasse dessa forma. Mas, geralmente, quando fizeram o congelamento, a inflação zerou.
porque não aumentava absolutamente nada. Então a inflação dava 1%, 0,2%, 0,5% ao mês. Então para chegar aos 20% era mais complicado. Durante o ano seria isso. A ideia parecia boa, mas congelar preços e salários não dá certo. Uma hora os preços vão aumentar. O Brasil compra coisas de fora, de importados, e o dólar é mais caro. Então o preço vai vir mais caro. Então vai ter que aumentar. Então, quando ele fez isso, a população gostou, porque ela começou a comprar bastante. Porque agora, imagina, você está em inflação de 20% ao mês. Você comprava televisão, como eu falei com vocês. Agora você tem inflação zerada, praticamente. Você pode comprar tudo com o mesmo preço. Você pode dividir em 5 pagamentos de 100. Você não vai ter que pagar 20% a mais. Então a população começou a consumir bastante. A população ficou numa alegria violenta, porque ela congelou os preços, mesmo que congelou os salários, mas você tinha direito à questão de compra. Todo lugar que você ia era o mesmo preço. Você ia naquela outra semana, era o mesmo preço. 2 semanas era o mesmo preço, coisa que não acontecia quando tem inflação. Numa semana é um preço, na outra semana é outro. Tá? Então a população foi interessante. Tá? A moeda era o cruzeiro, a moeda aqui do Brasil, passou a chamar-se cruzado. Colocaram essa moeda, certo? E o surgimento dos chamados fiscais do Sarney. Quero colocar aqui para vocês aqui que a população ficou todo feliz, né? Com isso aqui. Aqui está uma foto aqui, por exemplo, da moeda, né? 100 mil cruzeiros. Aí a moeda era cruzeiros, aí ela passou, teve os cortes do zero, porque eles cortam lá 100 mil cruzeiros, cortou os 3 zeros, passou a ser 100 cruzados. Tá vendo? Eles batiam um carimbo para não fazer outra nota, por enquanto até fazer outra nota, aí batia o carimbo, aí ia 100 cruzados, tá? Muita gente ficou feliz com o plano e o Sarney pediu para que toda a população fosse o fiscal dele, não deixasse as pessoas aumentar o preço, porque no Brasil tem uma coisa de aumentar o preço muito grande, que se aumentasse os preços a população voltava. Então ele criou as chamadas fiscais do Sarney. E tinha pessoas que iam aos supermercados mesmo, e se comprasse por 10 e no outro dia tivesse 10,30, ela denunciava, aí chamava-se tipo Procon, né? Na época era Sunab, no caso, né? Aí a polícia vinha, chegava até a fechar estabelecimento pelo aumento, às vezes de 30 centavos, 40 centavos. Houve isso, porque a população ficou entusiasmada. Mas só que os preços não vão continuar. Esse congelamento, uma hora, vai ter que ser problemático, né? Ele segura o plano até, ele foi em fevereiro de 1986, ele segura o plano até outubro, novembro desse ano. O plano já estava com problema, mas ele segura o plano justamente porque no final daquele ano de 86 teve eleições e ele queria que o partido dele, né, que era o PMDB, tivesse o maior número de governadores, o maior número de deputados e senadores, bem eleitoreiro, como tudo aqui no Brasil. No decorrer do ano, perde sua eficiência com grave crise de abastecimento, tá? Aí começa o que acontece, o que começa aqui? A população começa a não a comprar, sempre comprando. As pessoas querendo aumentar os preços das coisas, não conseguiam, os empresários, o que eles fizeram? Começaram a esconder produtos. E aí começa a esconder produtos, e escondendo produto, aí os produtos começam a faltar nas prateleiras, a população começa a reclamar, os empresários começam a vender com tal de ágio, você ia comprar uma televisão, estava lá 500, mas ele falava que só vendia por 20% a mais, mesmo que falasse que denunciava, então a população daquela forma, começou a faltar carne, por exemplo, nos açougues, a população indignada com isso, começou a faltar produtos, aí no supermercado as prateleiras estavam vazias, e ele até lança o Plano Cruzado 2, sem melhorias nenhuma para isso. Então ele não consegue manter o plano. Ele até dia 20 de janeiro de 1837, é decretação da moratória. Ou seja, o Brasil tem a dívida externa, mas fala, não vou pagar. Não vou pagar. Durante um ano não paga a dívida externa com país nenhum. Isso foi a maior besteira que você vai fazer. Você não pode fazer uma dessa forma. Você fala assim, decretar moratória. O que acontece? Qual país vai investir aqui? Estados Unidos, Inglaterra, França, alguém vai investir aqui? Não vai. Você não paga a dívida. Você fala assim, devo, não nego, pago quanto puder. Então, o pessoal não vai investir, não vai te emprestar dinheiro.
ok? A Argentina fez isso e está com problema sério até hoje, 2 anos de moratório. Então o Brasil fez, a situação ficou pior. Pra você ter uma ideia, chegou, depois de fazer o plano Brester e o plano Verão, que também congelaram o preço e salário. Tudo que é congelamento vai dar errado, porque aí os empresários dessa vez, quando anunciavam os planos, quando ia falar os planos, eles já tinham aumentado 2, 3, 4 vezes mais o produto. Então, quando já estava congelado, mas eles aumentavam lá, o preço lá em cima, antes do anúncio. Só o Murrinhos que fizeram. O plano, quando fez o primeiro plano cruzado, pegaram ele de calça na mão. Eles não tiveram tempo de aumentar as coisas. Mas os outros planos, eles aumentavam muito, então você não acreditava mais nos planos mais, certo? Os planos estavam aí, não tem o congelamento não valia nada, você continuava, para você conseguir um produto, você pagava ágio, ou seja, um dinheiro a mais, tá? Geralmente esses 20%, 30%, para você ter aquele produto. Para comprar o eletrodoméstico, automóvel, era tudo assim. A inflação vai chegar a 2.751% entre 89 e 90 ao ano. Se você tem uma inflação de 4%, imagine 2.751. Absurdo, né? 85 eleições diretas para prefeito das capitais, depois de 30 anos, para prefeito das capitais, como eu falei com vocês, no período militar era proibido, os prefeitos eram biônicos. 86 eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, a qual promulgou uma nova Constituição em 5 de outubro de 1988. É a chamada Constituição Cidadã, né, de 1988. Então ela tem essa aqui de Constituição Cidadã, porque teve muitas coisas a favor da população. Primeiro, o nome do Brasil é a República Federativa do Brasil. A Constituição foi promulgada, essa é a nossa última Constituição, de 1988, é que está em vigor. Ela foi feita pelos deputados e senadores. Ulisses Guimarães até que fez o discurso de programação dela no dia 5 de outubro de 1988. Então ela passa para a República Federativa do Brasil. A reforma eleitoral, voto para analfabetos e para brasileiros de 17 e 16 anos. 16 e 17 anos, facultativo, mas eles podem votar. A partir depois de 70 anos também, facultativo. Analfabetos podem votar. Terra como função social, ela vai servir à população. Tá? Agora eles colocam isso. Então, esse negócio, né, que a terra de 1850, que era só as pessoas mais ricas podiam comprar, agora todo mundo tem direito, é uma função social. Isso era a base para uma reforma agrária que até hoje não teve. Tá certo? Isso aqui era para facilitar a vida das pessoas que moram no campo de ter seus próprios terrenos. Ou que as pessoas que estivessem no urbano voltassem para ter suas terras. Mas o Brasil continua latifúndio ainda. Combate ao racismo. Sua prática constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à plena de reclusão. É crime, tá? Inafiançável e imprescritível. Mas a gente sabe que realmente ainda, né, não tem muito efeito. Garantir aos índios da posse de suas terras a serem demarcadas. Então, muitas terras foram demarcadas que os índios acabaram ganhando. Foi a partir da Constituição de 88, principalmente na região do Pará, do Mato Grosso, no Amazonas, há terras demarcadas, que essas terras pertencem a eles fazem o que desejar. Até se eles querem cortar a árvore e vender, como eles fazem, por exemplo, para fora, eles podem fazer, que o governo não pode interferir em nada. O que eles fizeram lá, o que eles plantaram ou não, é deles, tá? Foi demarcadas. Novos direitos trabalhistas, redução de jornada semanal de trabalho, o seguro-desemprego apareceu nessa época, as férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. Também foi dessa forma, licença maternidade de 4 meses, colocado nessa época, e os direitos trabalhistas aplicaram aos seus trabalhadores urbanos e rurais, ok? Urbanos e rurais. E os trabalhadores domésticos. O rural, por exemplo, sabe que desde a época de Getúlio Vargas, as leis trabalhistas valiam para o trabalhador urbano e não para o rural. O trabalhador urbano, até 88, ele aposentava com meio salário mínimo. Ok? A partir de 88 que ele vai aposentar igual o trabalhador urbano. E os trabalhadores domésticos, né, também passam a adquirir seus direitos também. E voltando aqui para vocês, em 89,
a eleições para presidente da República após 29 anos. São 22 candidatos que aparecem. No final tem o segundo turno. Pela primeira vez na história do Brasil vai ter o segundo turno. E no segundo turno fica Fernando Collor de Mello versus Lula. A eleição é vencida por Fernando Collor de Mello por margem de 3, 4%, muito parecido com a vitória que a Dilma teve com a Aécio, muito apertado. E o Fernando Collor acaba sendo eleito o novo presidente do Brasil, a esperança de um jovem no poder e que o Brasil poderia ser um grande país futuramente. O próximo presidente do Brasil é Fernando Collor de Mello, certo? Que vai ficar apenas 2 anos, de 90 a 92, está aqui a posse dele, e outro período dele, o primeiro presidente que sofreu impeachment no Brasil. Então, quando ele assumiu a presidência, estava o seguinte: primeiro presidente eleito pelo voto direto após o regime militar em 89. Quando ele vai assumir o poder, no governo dele, ele vai tornar-se o primeiro governo assim, neoliberal. Essa política neoliberal foi colocado bastante em prática no final da década de 80 nos Estados Unidos e na Inglaterra com a Margaret Thatcher, né, o Reagan nos Estados Unidos. Era uma política que praticamente foi colocada no mundo, uma política austera da economia, funciona muito bem em países mais ricos, né? E os países mais pobres muito complicado. Nós tivemos Collor como governo neoliberal, tivemos Itamar como governo neoliberal, Fernando Henrique como governo neoliberal, Temer como governo neoliberal. O Lula se titulava-se um governo trabalhista, mais populista, e a Dilma, ponto de interrogação do que foi. Então não foi nenhuma coisa nem outra, tá? Mas neoliberal, você tem o Collor, você tem o Itamar, o Fernando Henrique e o Temer, que tem esses tipos de política, marcado pela abertura nacional às importações. Então vamos facilitar as importações, vamos colocar muito mais produtos aqui, certo? Acabando com o quê? Com os monopólios. Então, por exemplo, Collor só tinha uma empresa chamada Cobra de informática. Collor acaba com esse monopólio dessa empresa, que era uma empresa estatal. Aí começaram a chegar os PCs nessa época aqui no Brasil. Então a informática dá uma reviravolta a partir desse momento. Ele falava que os carros nacionais eram uma carroça, então o que te traz os carros importados. Então ele começa a abrir o país ao capital estrangeiro. Lógico que isso, algumas empresas nacionais têm a falência, porque entrou produto demais, bastante produto. Agora, investir no Brasil era interessante. Muitas estatais, que é empresas do governo, muitas delas até criadas por Getúlio Vargas, elas vão ser privatizadas, serão vendidas. E isso atrai muitas empresas estrangeiras, porque o Brasil é um grande mercado consumidor, a população é muito grande. Você tem 208 milhões de habitantes. Então, o mercado consumidor é favorável para se investir no Brasil por isso. Privatização das estatais, das empresas do governo, e flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, diminuição das leis trabalhistas. O nome é bonito, mas é flexibilização das leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas vamos diminuir, né? Então não é interessante no governo neoliberal, quanto menos direitos trabalhistas tiver, melhor. Eles gostariam mesmo que fosse igual aos Estados Unidos, que é contrato, você faz um contrato durante 2 anos, você vai ganhar isso, aquilo. Aqui não tem jeito de fazer, a questão é muito pobre. Se fosse fazer isso, os trabalhadores ganhariam cada vez menos. Ok? Cada vez menos. Então, por exemplo, vão negociar 13º, vão negociar fundo de garantia, vão diminuir as férias de 30 para 15 dias, a licença maternidade para 3 meses. Isso tudo, no país mais pobre como o Brasil, é muito difícil, certo? E os empresários falam que esse é o grande problema do país, não alavancar, não crescer, não ter melhorias. O problema a gente sabe que é corrupção. Certo? Não é um aumento para o professor, não é um aumento para um pedreiro, não é um aumento para um comerciante, não é, certo? O problema chama-se corrupção e isso é claro, tá? Nos outros funciona porque não tem, praticamente. Aí ele vai fazer o seguinte, o famoso plano Collor. Ele é marcado justamente por isso aqui, ó, pelo plano e pelo impeachment. Quando ele assumiu o poder, 80% era a inflação ao mês. Quando ele assumiu, o Sarney deixou a situação
pior ainda, de 20%, agora 80% ao mês. O que ele vai fazer? Ele faz o chamado Plano Collor. Esse Plano Collor, que os seus pais, avós poderiam ter passado, bloqueou por 18 meses os depósitos na conta corrente e caderneta de poupança. Ou seja, que ultrapassasse os 50 mil cruzados novos. Então, todas as pessoas que praticamente naquela época se colocavam muito dinheiro na caderneta de poupança, porque ela rendia o que estava na inflação. Se você colocasse, a inflação era 20% ao mês, se você colocasse R$1.000, no outro mês você tinha 1.200, 200 sem fazer força. Com 80%, você colocava R$1.000, no outro mês você tinha 800 tranquilamente. Então, tem gente que vendeu casa, tem gente que vendeu telefone, né? Tem gente que vendeu automóvel, que o telefone naquela época era muito caro, então, e colocava dinheiro na cadeira de poupança. Às vezes o cara vendia a casa dele e morava de aluguel, vendia a casa dele por 100 mil, ia ter 80% todo mês na cadeira de poupança, tranquilo, pagava um aluguel muito mais barato. Muita gente fez isso. Então o que ele vai fazer? Muita gente fazia isso aí. Só que quando assim que ele assumiu no dia, no outro ele fechou os bancos e bloqueou dinheiro. Ele confiscou o dinheiro da população. Quem tivesse, para toda a população, não só da população, da questão do comércio, da indústria, crédito, qualquer jeito, quem tivesse acima de 50 mil cruzados novos, ele estava confiscado. Vamos colocar uns 5 mil reais hoje. Quem tivesse acima disso, no banco ou na caderneta de poupança, quem rendia na época a poupança, ele confiscou. Foi um pânico para o país, né? Totalmente. A população ficou, o país quase que quebrou, né? Na verdade, porque ninguém consumia, o dinheiro sumiu da população. E ele prometeu que ia devolver esse dinheiro depois de 18 meses. 18 meses ele ia voltar com esse dinheiro corrigido com juros e correção monetária. Foi a promessa que ele fez. E a nova moeda passou a se chamar o Cruzeiro. Tirou o cruzado e passou para o Cruzeiro. Na época do Sarney já tivemos duas moedas. Cruzado, cruzado novo. Agora a gente tem Cruzeiro, Cruzeiro novo. País que fica trocando moeda assim o tempo todo, não dá certo, entendeu? A inflação come tudo. Então o plano do Collor tinha um objetivo: enxugar a máquina administrativa, acabar com a inflação e modernizar a economia. É o plano neoliberal. Acabar com a inflação desse jeito mais perverso que ele fez, bloqueando, tirando dinheiro da caderneta de poupança da população. Enfrenta forte oposição popular e empresarial, certo? Até a própria emissora Rede Globo, que apoiou ele na campanha para ser o presidente contra o Lula, até ela começa a ficar contra ele, porque o que ele fez, confiscar, tomar o dinheiro da população, o dinheiro é seu, ninguém vai tomar isso. Essa medida foi tão terrível, tão evasiva, tão autoritária, que hoje, praticamente, para o presidente fazer isso, ele sofre até impeachment. Ninguém pode fazer isso que o Collor faz mais. O presidente fala assim, o Temer, o Dilma vai tomar o dinheiro da cadeira de poupança, ou vai confiscar o dinheiro. Você pode esquecer, isso é a Constituição, que isso não pode fazer mais, porque o dinheiro que está guardado é seu, ninguém pode tomar. Isso é totalmente anticonstitucional, e ele fez, e o Congresso acabou votando e aceitando esse plano Collor, que foi terrível, certo? Continuando. Os resultados não são satisfatórios, ele vai lançar o plano Collor 2, que fracassa também, óbvio, né? Não vai dar certo. Nova moeda, o Cruzeiro novo, também fracassando. Ao final do primeiro ano do mandato, a imagem do político jovem, que ele era bem jovem, 40 e poucos anos, renovador, neoliberal, dá lugar a um país com recessão econômica e sério agravamento dos problemas sociais do país. A revista na época: Collor toma posse, no outro dia, baixa um confisco geral e deixa o país em estado de choque. O dinheiro sumiu, tá vendo? Olha isso aqui, da revista aí, tá certo? E aí ele falou com vocês que a devolução do dinheiro bloqueado não ocorreu comprometido. Como eu falei com vocês, ele falou que ia devolver em 18 meses, corrigidos. Só que a devolução teria que ser de 84% que deu, depois de 18 meses. E ele devolveu 41%. Roubou praticamente 41% da população. Achou ruim, entra na justiça.
Então, o pessoal entrou na justiça, várias pessoas entraram para reaver a perda do plano Collor. Até 2011 podia ser, né? Depois de 2011, mas não. Então, tem muitas ações na justiça, que tem 100 mil para devolver, 200 mil, 500, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, e está aí na questão da justiça, a justiça fala, o Estado fala que não tem dinheiro, e vai rolando, e você sabe que quem tinha dinheiro e foi confiscado, perdeu, e praticamente receber esse dinheiro novamente é quase que impossível, tá? Nosso país, sim. Em 92, denúncia de corrupção contra o governo feito pelo seu irmão Pedro Collor. O irmão dele denuncia que ele tinha negócios misteriosos com seu tesoureiro de campanha, PC Faria. Ok? Então, essa é a primeira delação premiada aí que vocês vão ver na Nova República. O Pedro Collor, irmão dele, denuncia que Collor tinha feito propinas, recebeu um jet ski, recebeu carro para facilitar obras, e juntamente com o PC Farias era o tesoureiro dele, ele que negociava, todo o empresário negociava com ele, dava uma propina em troca de concessão para fazer obras, concessão para abrir estradas, é uma coisa dessa forma que vocês já estão sabendo até hoje. Na época foi um grande escândalo, foi a primeira vez que a gente acabou vendo isso com mais clareza. Hoje a gente vê toda hora, mas na época foi isso, era noticiado o tempo todo, aquelas coisas todas. Até a mulher dele, Rosane Collor, tinha desvio de verbas da Legião da Boa Vontade. Então, descobriu-se a máfia toda, só que aí a pressão popular começou a ficar bem grande, até a própria imprensa também, e nisso aí tudo foi instalada uma CPI no Congresso que apurou uma série de irregularidades. Ele foi mesmo, ele tem sérias irregularidades mesmo, foi comprovado que ele desviou dinheiro, recebeu propina, isso foi comprovado. Nisso aí, a população, quando surgiu essa CPI, a população saiu às ruas, num movimento chamado Fora Collor, com destaque para os caras pintadas, que pintavam o rosto de verde e amarelo, saía nas ruas, vestido de preto, escrito Fora Collor, certo? Então, até o pessoal exigindo, foi instalado a questão do impeachment para votação, muito parecido com o que vocês viram da questão da Dilma. Antes de começar a sessão do impeachment, Collor renuncia, certo? Mas o Congresso não aceita a renúncia dele naquele momento, continua o processo e Collor é cassado. Ele é retirado do poder e perde seus direitos políticos por 8 anos e assumiria o vice dele, Itamar Franco. Então, Collor sai que brigou com ele, que Itamar Franco não aceitou o que ele estava fazendo, as propinas que recebiam, então os dois tinham brigado. Tanto que o Fernando Collor nem conversava com ele, nem aceitava que ele fosse assumir a presidência. Então, Collor é cassado. Pela primeira vez, um presidente sofreu um impeachment, pressão popular. O processo foi muito parecido com o que vocês viram da questão da Dilma, em nome do meu filho, em nome do meu cachorro, em nome daqui, eu voto sim, praticamente a mesma coisa, tá? Ele, inclusive, ele participou do processo agora da questão da Dilma, porque ele é senador, e votou a favor do impeachment da Dilma. Passou 8 anos, ele foi eleito passado 8 anos, candidatou a senador por Alagoas, venceu as eleições. Depois, em 2014, foi reeleito senador por Alagoas. O cara que tanto quebrou o Brasil ainda está na política. Você vê como a população esquece as coisas fáceis. Muita gente até votou nele, com certeza, e que tem dinheiro para receber ainda do confisco. Tanta gente morreu nesse período, você não tem noção. Foi o período que mais teve suicídio no Brasil, entre 90 e 92, porque o cara simplesmente tinha uma empresa. O cara confiscou o dinheiro dele, como é que ele ia pagar os funcionários dele, como é que ele ia fazer o capital girar? Não tinha, ok? E ele estava na política, está aí na política hoje, e no impeachment da Dilma ele votou também a favor do impeachment da Dilma, tá certo? Então vai assumir a presidência agora o Itamar Franco. Você pode ver aqui praticamente as notas
conhecidas da gente. Ele que vai ser o pai do Plano Real. Isso é claro. Pai do Plano Real é ele. Tá certo? Então, já caiu questões sobre isso em provas de polícia militar, de bombeiro, da ESA também, que vocês vão ver aqui, e já foi provado que ele é isso. Não é Fernando Henrique Cardoso. Vou explicar por quê. Itamar foi formalmente aclamado presidente em 29/12, quando o Collor sofre impeachment. 29/12 de 92, ele assume a presidência do Brasil. O país passava por uma grave crise econômica, tendo a inflação chegada a 1.100% em 92 ao ano e quase 6.000 em 93. Você não sabe o que é viver na inflação, como eu vi nesse período aqui. De um dia, uma hora, os preços chegavam a aumentar. Se de manhã era um preço, a hora do almoço tinha um outro reajuste e ao final da tarde era outro. Para construir, por exemplo, a casa, o cimento era um preço de manhã, de tarde era outro, ou às vezes na hora do almoço aumentava também. Era uma coisa assim absurda. 93. Você ia comprar um fogão de manhã com preço, se você falasse, a pasta aqui de tarde já era outro preço. Uma coisa assim absurda, aumentava toda hora as coisas. Os mercados nem tinham essas tabelas de preço, nem aquelas gôndolas com a marcação do preço. O que valia naquela época eram as maquininhas de remarcar o preço. O cara ficava o tempo todo, tinha um cara só especializado nisso aí, de tempo todo ficar remarcando os preços das mercadorias. Então, durante o dia, às vezes ele marcava 2, 3 vezes, pra você ter uma ideia. Como que era uma coisa absurda. Coisa que a gente, né, só quem viveu pra gente saber como é verdade isso. Itamar trocou de ministro da Economia várias vezes, até que Fernando Henrique assumisse o Ministério da Fazenda e ele chamou ele para ser o ministro da Fazenda, amigo dele. Não era um economista, é um sociólogo, o Fernando Henrique era professor, mas ele poderia ajudá-lo a resolver a questão da inflação. Antes de resolver a questão da inflação, estava escrito na Constituição que o Brasil tinha que estar fazendo um novo plebiscito em 1993, para que o povo escolhesse se queria presidencialismo, continuasse do jeito como presidente da República eleito pelo povo, um parlamentarismo, onde o presidente teria poderes limitados e quem comandaria eram os deputados e senadores através do primeiro-ministro, muito parecido com a questão da Inglaterra, só que aqui não era monarquia, seria presidencialista, tá? Com poder limitado, ou monarquia também, monarquia parlamentarista. Ou não, mas se fosse monarquia, por exemplo, você teria que chamar o tataraneto de Dom Pedro II, que mora em Petrópolis, o príncipe João. Você não pode pegar alguém, qualquer pessoa, e falar assim, isso aqui vai ser o rei do Brasil. Não, isso é hereditário, é de família. Se o Brasil se a maioria da população votasse pela monarquia, o príncipe João teria que assumir como imperador do Brasil. Ok? Então foi colocado essas 3 opções e a população votou e foi mantido o sistema republicano. O Brasil é uma república, continua república ainda, e presidencialista, a população continua votando no seu presidente. O que marca o governo Itamar Franco é o chamado Plano Real. Foi ele o pai do Plano Real, como eu falei com vocês, pode ter certeza do que é isso colocado, tá? Vai marcar sobre isso aqui. Mas antes aqui, ó, o Itamar Franco, como um governo neoliberal, como eu falei com vocês que o Collor era também, ele continuou o programa de desestatização, ou seja, vender as empresas estatais, e privatização, ok? Então ele manteve a mesma política do neoliberal, como eu falei com vocês, Collor, Itamar Franco e o Fernando Henrique, governo neoliberais. Realizou privatizações importantes, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que Getúlio Vargas tinha conseguido na época da Segunda Guerra Mundial, e a Sominas e a Cosipa, ok? Esses aí, chegou a questão da privatização. Agora, o grande trunfo dele foi esse chamado Plano Real, lançado no dia 1º de julho de 94, no período da Copa do Mundo, porque aí a população estava pensando na Copa do Mundo, e o Brasil até foi campeão. Enquanto isso, as coisas estavam rolando a questão no Brasil. Então, o Plano Real, a diferença que ele tinha dos outros era isso aqui, ó. Congelamento, não tinha congelamento, porque tinha dado errado em todos. Todos os planos que vocês ouviram aí, plano Collor 1 e 2, Cruzado 1 e 2, Bresser, Verão, tudo tinha congelamento.
certo? Outra coisa, confisco de salário. Os confiscos da carteira de poupança, os confiscos da população, isso já estava proibido mesmo e não vai ter mesmo confisco. Isso já deixou a população mais tranquila, porque a população, quando ele falou que ia lançar o plano, você sabe que a população já foi e já tirou o dinheiro da carteira de poupança, né? O pessoal achou que ele poderia fazer igual à questão do colo. E tanto que até algumas pessoas até hoje guarda, não coloca nem dinheiro em banco, guarda dinheiro no colchão mesmo, na casa mesmo. Tem gente que faz dessa forma ainda. Então, na época lá, não teve confisco, então a população ficou mais tranquila, não houve congelamento, para os empresários tranquilo. Negociação com a FMI para o pagamento da dívida externa, muito grande, que o Brasil estava demais. Principalmente a gente estava devendo ao FMI, que o país que deve ao FMI é complicado. O ministro da Fazenda, como eu já disse para você, Fernando Henrique Cardoso. Aumento das taxas de juros e redução de investimentos em infraestrutura. Então, não vão investir em infraestrutura, estradas, saúde, educação, logicamente, você sempre faz isso, né? Eles vão cortar sempre dessa parte que necessita mais. E aumenta as taxas de juros para evitar que o consumo da população aumente. Com juros mais altos, a população compra menos. Muitos empresários, assim como não teve congelamento, chegou depois do plano, começou a aumentar os preços dos produtos e não deu certo. Porque, na verdade, a população não comprou. A população começou a perceber que, se você esperar, aquele produto poderia abaixar de preço. O que se vê muito aqui, além de ser um plano neoliberal, é um plano da lei da oferta e da procura. Se você tem muita oferta e pouca procura, os preços vão diminuir. Se você tem muita procura por um produto e a oferta é menos, vai ter os preços aumentando. É isso que regulamenta o mercado. E aí a população do Brasil aprendeu a isso, que antigamente era tudo que ele ganhava, comprava, porque no outro dia o preço estava diferente. Com a inflação era assim. Então você compra, no outro dia você recebe o salário, vai no supermercado e encher 3 carrinhos. Porque você sabia que na outra semana poderia ser pior. Agora, no plano real, você pode entender que você pode comprar um tanto, na outra semana, geralmente os preços estão praticamente quase iguais. Então, por isso que a população, os empresários dançaram nessa, porque eles aumentaram os preços demais e não aí tiveram que abaixar porque a procura diminuiu, tá certo? E o governo aumentou as taxas de juros justamente para evitar que a população comprasse muito nesse primeiro momento. Foi estabelecida a paridade nos valores dos reais e dólares, tá? R$1 era igual a $1, tá? Eram agora paridade, certo? O que fez que muitos produtos importados viessem para o Brasil, muitas lojas apareceram de lojas de R$1 aí, porque produtos da China principalmente vieram com toda a força para o Brasil nesse período. Privatização e corte de custos públicos. Continua a política de privatização e cortando os gastos públicos, mas naqueles períodos, né? Se corta em concurso, se corta na saúde, se corta na educação, ok? Na melhoria das estradas, é isso que eles fazem, os cortes públicos, tá? Mas só que o plano foi idealizado pelo economista Rubens Recupero, tá aqui ele aqui, tá? Rubens Recupero, juntamente com Itamar Franco, e a nova moeda que foi estabelecida, o real. Quando a inflação, quando o Itamar Franco foi fazer o plano real, a inflação estava de 900% ao ano, ok? 900% ao ano. A saída dele, o Fernando Henrique, vai pegar uma inflação de 12% ao ano, ok? Aliás, desculpa. Ele vai chegar a 900, mas só que quando ele estava, o Fernando Henrique vai pegar uma inflação de praticamente quase que 900 no início, mas a inflação antes, vocês viram que estava 6.000%, já diminuiu para 900, ok? Fernando Henrique vai deixar no governo dele com 12%. Só que, como baixou a inflação, como a população se sentiu mais tranquila, certo? Não teve confisco, não teve congelamento, a população começou a gostar da questão do plano. Itamar se tornou uma pessoa bem popular e o plano estabilizou a economia. Desde 94, o plano funciona. Foi utilizado por todos os outros presidentes, como o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma e o Temer. A moeda que vai entrar é o real. Antes dela, criou-se a unidade real de valor.
era a troca da antiga moeda, que era o Cruzeiro Novo, na época do Collor, pela nova moeda, que era o real. Aí a nova moeda que eles colocaram aí, todo mundo aparecendo essas moedas que a gente já sabe que existe aí, até hoje. Pra você ter uma ideia, você chegava lá com 5 mil cruzeiros novos, aí quando você ia trocar, valia R$100. Ok? Valia mais ou menos isso. Então, 2.700 valia R$27. Então, assim, o valor de dinheiro era muito baixo, né? Porque a inflação comia o dinheiro muito facilmente. Agora você tem uma moeda mais forte e até foi comparada a questão de R$1, $1. Lógico que isso aqui não pode continuar. Num país pobre como o Brasil não dá certo. Realmente não vai dar, porque se você colocar R$1, $1, outros países que vão fazer, por exemplo, comprar café, comprar soja, comprar milho do Brasil, vão comprar de outros países, porque fica muito caro a compra, porque R$1, $1, você vai ter que comprar aqui a questão do real. Então, o pessoal, por exemplo, do café, passou a comprar da Colômbia. Realmente, no nosso país, o real tem que ser mais valorizado do que o dólar tem que ser mais valorizado que o real. Nossa moeda não é uma moeda forte. Mas também, se chegar a R$5, a 4, aí não, né? Realmente seria melhor se fosse a 2, né? R$1, R$2, $2, né? Uma coisa assim, um pouco mais justa. Agora, R$1 para $1 também não dá certo, tá? Continuando aqui. Diminuição drástica da inflação e estabilidade monetária. Tá? Fernando Henrique passou a ser o candidato oficial à sucessão de Itamar, porque ele era ministro da Fazenda, porque quem fez a questão do Plano Real foi o Rubens Recupero, como você viu aqui, só que ele que dava entrevista, só que ele aparecia nos jornais, só que ele falava nos rádios, e muita gente pensou que ele que era o pai do Plano Real. Então ele foi colocado, logicamente, na época não tinha reeleição, Itamar Franco lançou Fernando Henrique Cardoso, e Fernando Henrique Cardoso ganhou fácil eleições no primeiro turno do Lula. Ele ganhou dessa forma. Só que eles tinham um acordo que quando o Fernando Henrique ia governar de 94 a 98, e que ele indicaria Itamar Franco para ser o próximo presidente de 98. Só que Fernando Henrique, aproveitando a popularidade do Plano Real, em 95, 96, fez a emenda da reeleição e acabou sendo reeleito em 98, o que fez com que os dois acabassem brigando. E o Fernando Henrique falando que era a questão do pai do Plano Real, o Itamar Franco falando que era ele, ficou essa dúvida o tempo todo. Quando o Itamar Franco faleceu em 2011, o Fernando Henrique admitiu que realmente o pai do Plano Real era o Itamar Franco. E foi mesmo. A justiça tem que ser feita, tá certo? Então, olha aqui, ó, o Itamar Franco. Fernando Henrique não é o pai do Plano Real. Inclusive, ele fala que Rubens Recupero é o principal acordo do plano. Mais tarde, tivemos a ajuda de Ciro Gomes para ajudar o plano. Eu errei deixando que assinasse a cédula, que foi assinada a cédula do Real, para o Fernando Henrique Cardoso. Não podia, ele podia que assinar era ele. De repente, até parece que foi o doutor Cardoso que assinou a moeda provisória do Plano Real, e não foi. Ele entende economia, tanto eu. Talvez entenda até mais, eu entenda até mais. Então, bem esclarecido, foi ele que fez a questão do Plano Real, o que vai estabilizar a economia do país. Vai dar essa tranquilidade e a inflação baixa. Desde 94, a inflação vai só diminuindo, só diminuindo. Tem uns picos aí que vão chegar de 10% ao ano, mas geralmente ela vai ficar na média. A média mesmo é ficar entre 4% a 6%, e muitos dos governos acabou conseguindo isso aqui, ok? Então, o Fernando Henrique vai ser eleito candidato da presidência da República em 95 por causa de Itamar Franco. Eu nunca votei no Itamar Franco, mas dos políticos que estou falando com vocês, o único que não tem envolvimento com corrupção, o único que foi, posso falar de honestamente, esse aqui, o Itamar Franco, certo? Continuando aqui, ó, vamos ver as provas aqui, as soluções das provas. Da ESA 2013, caiu essa pergunta. Assinale a alternativa que não foi um efeito apresentado pelo Plano Real durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Tá? Aí coloca aqui, diminuição drástica da inflação, isso aconteceu. Para falar que não, né? Instituiu a estabilidade monetária, porque até hoje a moeda é a mesma, não houve troca de moeda, então está correto. Aumento das exportações para a China, não.
A época dele não, esses aumentos de importação para a China, ela vai ocorrer no governo do Lula, certo? Aumentos da taxa de juros, certo, para evitar um consumo maior, que aí a população segura um pouco, consome menos e aí você consegue ter maior estabilidade. Consumo desenfreado, você pode aumentar a inflação. Redução dos investimentos em infraestrutura, você sabe, todo ele do Plano Real sempre foi assim. Ok? A resposta que está errada é a letra C, que não funciona aqui para o Fernando Henrique Cardoso, tá? Essa de 2014. O Plano Collor e o Plano Real, apesar da diferença de épocas, que aqui no Collor 90 e 90, né? E aqui foi 94. Apesar da diferença de épocas, possuem em comum o fato de, letra A, estabelecerem metas de construção de usinas elétricas, postos de extração de petróleo, rodovias e grandes obras públicas. Estabelecer metas de construção de usinas, postos de extração de petróleo e rodovias. Não, eles simplesmente privatizaram isso. Algumas rodovias, extração de petróleo, né, refino de petróleo foi privatizado. Construção, não. Trazer excelentes resultados econômicos e sociais, comprovando a boa capacidade brasileira no planejamento público. Excelentes resultados sociais, melhorias para a população. Nunca, em qualquer questão que vier falar de melhorias para a população, você pode cortar, está errado. Serem políticas estatais de intervenção na regulação da moeda nacional. Políticas estatais, o governo intervém na economia ao fazer uma nova moeda. Na época do Collor foi o Cruzeiro, ele determinou que fosse o Cruzeiro, tá? E na época do Real foi a questão a moeda, o Real, tá certo? Eles interviram, então houve intervenção, decidiram que a moeda seria essa. Terem estabelecido controle de preços com o plano cruzado, nada a ver. Terem proposto reformas no Ministério da Educação, ampliando a nova lei de diretrizes básicas de educação, que seria uma melhoria muito grande para o ensino fundamental e médio. Falar de reforma para o ensino no Ministério da Educação, de jeito nenhum, né? Ninguém praticamente investe, olha os professores como são desvalorizados no país. A resposta correta, letra C. Tá certo? Letra C. Próxima questão. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer. 3. Da ESA 2018. Sobre o Plano Real, é correto afirmar que foi lançado, presta bem atenção, hein? Plano Real, vou voltar aqui. Voltar aqui com vocês. Olha aqui. Sobre o Plano Real, é correto afirmar que foi lançado durante o governo do seguinte presidente, que foi lançado em 94. José Sarney, não, que o José Sarney foi, né, que ele governou de 85 a 89, Ernesto Geisel, que governou o país em 74 a 78, Fernando Collor de Mello, que vai ser de 92 a 94, Fernando Henrique Cardoso, que vai ser de 94 até 2002, que ele ficou 8 anos, logicamente foi no governo Itamar Franco em 94. O plano foi lançado no dia 1º de julho de 94, certo? Esse aqui que foi o Plano Real, foi lançado nesse governo. A questão número 4. Os fatos a seguir apresentam fases do processo de transição do regime democrático contemporâneo. Assinale a sequência cronológica correta de o que aconteceu. Anistia no governo Figueiredo em 79. Tá? Direta já, quando a população sai às ruas para pedir eleições para presidente em 85, isso aqui aconteceu em 84 e que foi rejeitado. Depois, a eleição do Tancredo Neves, com a chamada Nova República, que vai começar logo depois da saída de Figueiredo, da presidência. Depois, no governo de Sarney, você faz a Constituição de 1988. E para tentar conter a inflação, plano cruzado. Essa sequência cronológica está correta.
tá? Por quê? Aqui, onde está o erro aqui? Direta já, anistia. Anistia foi antes da direta já. Tá? Então, já até que essa sequência aqui está ok. Ó. Presidente Sarney, plano cruzado, Constituição está certo. Mas anistia vem antes da direta já, por isso que está errado. Letra C, anistia, ok. Plano cruzado, não. Constituição de 88, aí você vem plano cruzado, você pode fazer essa aqui com essa, tá certo, mas direta já, aqui não. Anistia, direta já teria que ser aqui, ok? Eleição de Collor, beleza, por isso que está o erro. Letra D, direta já, Nova República, plano cruzado, Constituição de 1988, tá? E eleição de Collor como presidente. Isso aqui, ó, vai ter a questão da anistia antes, né? Porque apresenta fase da transição do regime democrático. A primeira coisa que tem que ter, que houve a transição, foi isso aqui, ó. Como não tem a palavra anistia, aí você está a questão da errada, tá certo? Porque antes da direta já, teve a questão da anistia. Anistia, depois tem que ter direta já, não é o plano cruzado, certo? Eleição de Tancredo Neves foi antes do plano cruzado. Constituição de 88 e direta já, que também está errado aqui, tinha que ser aqui depois de anistia. Então, a ordem cronológica correta ficou a letra A, anistia, com Figueiredo, 79, direta já, em 84, a questão da Nova República, com a eleição de Tancredo Neves, a Constituição de 88, certo? Com o plano cruzado na época do José Sarney. Ok? A próxima questão, número 5, Mackenzie. Ao assumir a presidência da República, estabeleceu um plano econômico com a finalidade de acabar com a inflação, confiscando... Aí vou voltando aqui para vocês aqui. Ao assumir a presidência da República, estabeleceu um plano econômico com a finalidade de acabar com a inflação, confiscando, essa palavra já está sabendo, as cadernetas de poupança, as aplicações financeiras e as contas correntes, gerando grave crise na indústria, desemprego, falência, que o dinheiro sumiu, né, gente? Como eu falei com vocês, o dinheiro foi confiscado, levado e nunca mais recuperado. O texto acima refere-se a, letra A, José Sarney, o plano cruzado, não foi, de jeito nenhum. Itamar Franco e o plano real, não foi, dessa forma. Garrafa Azul Médicos e o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, tudo aconteceu, mas não foi de acordo com a pergunta. Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real, nem foi ele, foi Itamar Franco. E Fernando Collor de Mello e o Plano Collor, que foi, de acordo com o texto, confiscando as cadernetas de poupança. Quem fez isso? Fernando Collor de Mello, no Plano Real. Ok? Bons estudos, tudo de bom para vocês e até a próxima.